Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. A mensagem de hoje será baseada na história da mulher samaritana. Eu tenho algumas coisas interessantes aqui para falar que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você que parou aqui para ouvir essa mensagem. A história da mulher samaritana ela é contada em João 4, João capítulo 4. Ali fala que o Messias, ao deixar a Judéia e ir para a Galileia, ele teria que passar por Samaria. E passando por Samaria, perto ali da fonte de Jacó, ele, já cansado do caminho, se assentou perto da fonte. E chegando a mulher samaritana para tirar água, então o Messias pediu água para ela. Eu acredito que todos que estão aqui ouvindo a mensagem já conhecem a história. No momento que ele pede água para ela, ela fica surpresa por ele ser judeu e estar pedindo água para ela. Verso 9 de João 4. No mesmo verso 9, ela fala que ela era uma samaritana. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Ela ficou surpresa ali de ele puxar assunto com ela. Mas aí inicia-se aqui, que é algo que poucas pessoas falam, uma conversa totalmente espiritual entre o Messias e ela. Porque ela estava ali pegando água física daquela fonte. E quando o Messias pede água para ela, aonde ela fica ali surpresa, porque que ele estava falando com ela, ele mesmo já fala:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que fala contigo, você me pediria água. E eu não iria te dar água física, eu te daria água viva. Eu te daria água viva. Verso 10. Olha como que o livro Bíblia o tempo todo quer fazer a gente nascer do Espírito. É uma pena que a maioria dos pregadores só falam fisicamente das histórias. Mas quando ele fala aqui que ele daria para ela água viva, ele está falando do quê? Ele está falando dessa água física que ele iria dar para ela? Não, ele está falando da compreensão do Espírito, que é a água, porque a simbologia da água em espiritual é a presença do Espírito Santo. Qual que é a função da água? A função da água não é limpar, né? A função da água é trazer brilho, é trazer clareza. Porque quando você pega uma coisa que está suja e você joga água, aí limpa. Então a água, ela está aí, gente, para a gente lavar as coisas, para a gente tomar banho, para a gente usar. Mas ela tem uma representação do Espírito Santo do Criador que é maravilhoso. A água é a melhor maneira de você enxergar como que o Espírito Santo age. Só que a água também pode ser contaminada. A gente percebe que a própria Escritura compara a terra a um mar de mortos. Mar vem de água. Então a gente percebe que o que é o mar de mortos? É o entendimento que está morto. Mas quando a água, que é o Espírito Santo do Pai, passa a tomar conta do nosso entendimento, ela vai limpando, vai purificando para nos acordar. Porque se nós ficarmos com o entulho, com as sujeiras que são nos passados desde criança, a gente não renova o entendimento e não participamos da primeira ressurreição. Vivemos aqui, mas mortos em espírito, não ressuscitamos. Para o Pai não tem serventia, só tem serventia aqueles que ressuscitam, que acordam. E aqui o Messias está conversando com essa mulher e tentando ressuscitá-la. Perceba a mudança de chavinha. Ela está ali buscando a água, que era uma prática comum dela. Agora, se você entender o que significa esse buscar a água, é mais maravilhoso ainda. Porque a água vem de compreensão, vem da verdade. De quem era o poço que ela falou que ela estava indo buscar água? O poço do pai Jacó. Então significa que aquela mulher, toda a compreensão que ela tinha no entendimento dela, vinha dos ancestrais dela. Vinha dos seus pais. E ali o Messias estava falando para ela, daqui para frente agora, você vai ter que se desligar disso, porque o seu pai agora, a fonte de água, não será mais o poço de Jacó. Você agora vai receber a água pura, a mensagem do Criador, diretamente no seu entendimento. Ele será o seu pai. Vocês se lembram que em João 14 ele fala para os seus discípulos que ele não deixaria a humanidade órfã. Só que é claro, está ligado em quem crer será batizado. Ele estava ali tentando batizar ela, mostrando para ela que se ela renovasse o entendimento dela, ela não precisaria mais buscar água na fonte, ali no poço de Jacó. A fonte não seria mais o poço de Jacó que ela ia buscar, mas agora a fonte seria o próprio Criador do universo. Aquele que deu sim para Jacó, porque aquela água não vinha de Jacó literalmente. Aquela água veio do Criador, mas para uma determinada situação, para um determinado povo que precisava ver para crer, cheio de rituais, cheio de tradições e práticas religiosas. Mas agora, com a descida do Espírito Santo que estava para acontecer, que inclusive ele fala para ela que está chegando a hora, lembra? É a hora da mudança da chavinha. É a hora de mudar o odre para receber o vinho novo, de vestir a roupa nova, de abandonar a roupa velha. E ele estava ali tentando mostrar para ela, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água. Ela, por ainda estar totalmente carnal, falou, mas você não tem balde, como você vai pegar? Ela estava enxergando ainda fisicamente. Mas aí ele toca num assunto que fez com que aquela mulher entendesse que ele não falava de coisas da terra. Primeiro de tudo, ele fez uma proposta para ela. Se eu te der a água que eu tenho para te dar, você não vai ter sede mais. Naquele momento, a mulher ainda enxergando fisicamente, ela falou, nossa, eu não vou precisar vir aqui mais buscar no poço de Jacó. Mas ele não estava falando fisicamente, buscar água literalmente ali. Mas ele estava falando de ela recorrer aos ensinamentos e tradições que foram ensinados para o povo de Israel.
não ir mais buscar água no poço de Jacó, porque ela iria ter a sede matada, vamos falar assim, é porque ela não precisaria mais recorrer ao pai Jacó, mas agora ela recorreria ao verdadeiro Criador, porque a mulher samaritana, ela era israelita. É um fato que fica meio estranho quando a gente fala mulher samaritana, a gente pensa que ela não era uma israelita, mas era. O pai dela era o pai Jacó. Gente, era o pai de todas as tribos. Só que por que chamavam ela de samaritana? Porque ela passou a morar em Samaria. Se você buscar na história, você vai ver que na divisão das tribos, logo depois da morte de Salomão, 2 tribos foram para a Judéia e as outras foram para Samaria. Então, quem foi para a Judéia passou a se tornar judeu e as que foram para Samaria passaram a ser chamadas de samaritanos. Olha só que interessante. Então ele está conversando com uma israelita que tinha por pai Jacó todas as tradições, todos os ensinamentos, tudo que ela aprendeu veio das tradições antigas que ela, desde criança, aprendeu a seguir. E ali o Messias estava propondo para ela: você agora, se quiser, vai beber de uma água cujo você não precisará mais vir buscar água nessa fonte. Mas ele está se referindo à fonte como sendo os ensinamentos que aprendeu em Israel com Jacó. Não está falando da fonte literalmente, porque a água física a gente nunca vai deixar de ter sede fisicamente. Mas era espiritualmente que ele está falando que ela não ia ter sede mais. E aí automaticamente ela vem e fala: então eu quero dessa água. Mas ela ainda estava enxergando a água física, vendo uma vantagem nisso. De repente ele fala: vai lá e chama o seu marido. É nesse momento que a mulher travou. Gente, peguem as mensagens dos líderes religiosos. Todos, você vai pegar aí Caifás, você vai pegar esses líderes como Edir Macedo, R.R. Soares, peguem todos eles. Eles vão falar que esses maridos da mulher samaritana eram homens que ela se envolveu. Todos eles vão falar a mesma coisa. Só que no texto tá claro: eu não tenho marido, ela fala. Foi por ela não ter marido e ele pediu para ir chamar o marido que ela entendeu que ele não estava falando fisicamente. Porque se ela fosse casada, ela ia lá chamar o marido dela. Mas ela não sendo casada, então nesse momento ela falou: peraí, mas eu não sou casado, eu vou buscar meu marido? Qual marido? Aí é nesse momento que ele dá a chave de entendimento para ela. Você disseste bem, você não tem marido, porque você teve 5 maridos e agora o marido que você tem não é o teu marido. Como assim o marido que eu tenho? Imagina essa mulher pensando: marido que eu tenho? Mas eu não tenho marido. De que marido que ele está falando? Aí de repente cai a ficha dela. Ela percebe que ele não está falando de marido físico, de homem, mas ele está falando dos líderes religiosos que traziam a ela a mensagem do Criador. Porque as escrituras chamam de marido todo aquele que se torna a cabeça do corpo. Lá em Efésios 5, Paulo fala que assim como o marido, ele é a cabeça da esposa, assim também Cristo se tornou a cabeça da igreja. Pensem comigo agora. Cristo sendo a cabeça da igreja, é fisicamente essa cabeça? Ou não? Paulo está fazendo um comparativo do marido, que é a cabeça da esposa, e o Messias se torna a cabeça da igreja. Porque a esposa, ela sendo obediente ao marido, ela vai fazer o que o marido quer. Assim também o corpo, que é a igreja, também vai ser submissa a Cristo, porque ele agora é a cabeça. Então, quando você entende essa questão, você percebe que todas as pessoas que estão ligadas a um líder religioso, através das mensagens que ele fala, e ele consegue dominar esse povo para ir para a esquerda, para a direita, para sentar, para levantar, para fazer o que querem, darem dízimos para eles, ofertas, o que for, as pessoas estão casadas com esses homens, com o entendimento que eles estão passando. E essa mulher aqui, a mulher samaritana, percebeu que era disso que ele estava falando. Percebam no texto, olha só. Quando ele fala, vai buscar o seu marido, primeiro ela fala que ela não tinha marido. Mas ao ele insistir que ela teve 5 e o que tem agora não é dela, aí é aonde ela fala, verso 20, os nossos pais adoravam neste monte. Ó, adoravam. Não está falando de marido físico, de homem físico. Aí ela fala, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Mas aonde é o lugar que se deve adorar? Porque eu adoro no monte, porque foi assim que eu aprendi com os meus maridos. Foram eles que me ensinaram a buscar dessa forma, a adorar dessa forma. Você percebe que ela não foi falar do João, do Mané, do Antônio. Ela falou sobre o quê? Adoração. Então aí ela caiu a ficha,
que ele está falando de buscar a água no poço de Jacó, que ela não ia precisar mais ir, é porque agora ela ia beber da água do Espírito, diretamente do Pai, nasceria do Espírito. Seria cheia da presença do Criador, não precisaria mais buscar água na fonte de Jacó. Só que aí quando ele fala desses 5 maridos, a gente pensa, mas quem eram então esses maridos? Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 17. Ali é o momento que o povo de Israel é levado para Samaria. E no contexto de 2 Reis 17, você pode até ler com calma. Fala o nome de cada um dos deuses que foram colocados nos altos, ou seja, nos montes, para que o povo de Israel buscasse esses ídolos. Por intermédio de quem? Dos líderes religiosos. Ó, verso 29 de 2 Reis 17. Cada nação fez o seu Deus e puseram nas casas dos altos, ou seja, nos montes, que os samaritanos fizeram. Então eles passaram a adorar, verso 30, a Sucote-Benote, a Cuta, a Nergal, a Azima. Aqui fala também de Adrameleque e também de Anameleque. Deuses que eram trazidos pelos líderes religiosos, porque uma coisa é certa, gente, os deuses são criados por mãos humanas. Eles não têm olhos, não têm boca, eles não sentem cheiro, não andam, isso é óbvio. Então quem é que traz esses deuses para o povo? Os próprios homens. E aí dominam os homens, sabe, como sendo os deuses que estão querendo alguma coisa, mas na verdade são eles que se apoderam da mente das pessoas, se casando com a mente. As pessoas se casam com o entendimento desses homens, tornando marido delas, e elas suas esposas. E aí vem o Messias e chama a humanidade para se casar com o verdadeiro marido, que é aquele que se busca em espírito e em verdade. Por isso que ele fala para a mulher samaritana que a hora vem, que nem no monte e nem em Jerusalém. Olha só, ele coloca até o povo lá, os judeus, no meio do balaio. Porque tem gente que pode defender que não, ele está falando que a salvação vem dos judeus. Não, mas ele está deixando claro no texto que não é nem em Jerusalém. E quando ele fala Jerusalém, ele não está falando de ir lá em Jerusalém, mas está falando de nós buscarmos ao Criador pelas práticas que o povo judeu buscava. Através de rituais, tradições, tudo aquelas coisas. Acabou. Porque agora em espírito e em verdade, ele fala que o Pai buscará os verdadeiros adoradores que o buscarem em espírito e em verdade. E ela fala quando? Calma, tá chegando a hora. Então você consegue analisar a linha do tempo no momento em que eles matam ele, que ele morre cumprindo a lei. Aqueles homens atiram no pé. Como que eles mataram alguém que estava cumprindo a lei? Se tinha alguém que não poderia morrer, era ele, porque a lei defendia que ele não morresse, porque ele estava cumprindo ela. Aí eles vêm e matam, mostrando que eles não estavam preparados, que eles não estavam cumprindo de fato a lei como tinha que seguir. Estavam matando um inocente. E aí o pai tira da mão deles a mordomia, cumprindo a parábola dos mordomos infiéis, e dá essa mordomia agora para os nascidos do Espírito, que se tornam sacerdotes em Cristo. O Pai não tem mais ungidos específicos, líder religioso, ele não tem mais nada disso. Ele não tem mais um local para falar com o povo, como era na Velha Aliança, porque nem em Jerusalém e nem no monte. Acabou. Agora em espírito, é em verdade que se busca o Criador do universo. Gente, quem entender essa mensagem vai dar um salto de alegria, porque isso daqui é um passo para a liberdade de muitos que estão escravos de maridos que ficam colocando no seu entendimento que você tem que dar o dízimo, que você tem que dar oferta, que você não pode faltar no templo, que você não pode deixar de cantar, de louvar, que você tem que ir para o culto de oração, para o culto da mocidade, para as vigílias. Gente, a pessoa que consegue entender isso daqui, ela fala, poxa, eu estou sendo dominado pelo marido errado. Porque no dia a dia, se você continuar mentindo, roubando, fofocando, quando eu falo roubando não é literalmente não, é roubando em vários sentidos. Quando você no dia a dia não está sendo guiada pela cabeça que é Cristo, que é o Espírito Santo do Criador, mas está sendo guiada pelos homens, tanto é que dá o horário, você tem que ir para o culto para ouvir o que eles vão falar, para se relacionar com eles, então você não está se relacionando com o Criador do universo. Por isso que Paulo fala em Romanos 7, que aquele que se relaciona com a repudiada, que é Jerusalém, se relacionar com as práticas de Jerusalém, ou as práticas do monte, quem pratica isso está em adultério aos olhos do Pai. O Pai não se casa com quem não aceita ele como seu marido, ou é ele o marido, ou então são outros maridos, como o caso dessa mulher samaritana, mas ela optou por buscar o Criador do universo em espírito e em verdade.
E ela abandonou tudo aquilo. E ela só saiu correndo anunciando para todos que aquele que havia de vir havia chegado, trazendo mensagem que liberta. E ela entendeu essa liberdade, que ela não precisaria mais buscar a água no poço de Jacó, mas agora ela beberia diretamente da fonte. E quantos hoje que estão buscando, gente, água no poço de Jacó? Até hoje estão indo para o templo, para Jerusalém, no sentido não de ir lá, mas ir para o templo, praticar rituais de povo judeu, sabe? Rituais como batismos, como ceia, que é tudo ritual de povo judeu. Isso daí não era para nós gentios, isso foi para eles que precisavam ver para crer. Entenda isso e se liberte desses maridos que estão te usando para se beneficiar. O verdadeiro marido, ele só faz o bem, ele não cobra, ele não quer lucro em cima de ninguém. Ele só quer que a gente ouça a sua voz para sermos melhores, para sermos felizes nessa terra, encontrarmos a paz, a vida que ele tanto prometeu, que até hoje a humanidade não consegue encontrar essa vida. Por quê? Porque está debaixo desses maridos, sendo estuprados por esses homens dia e noite na TV, nas rádios, nos jornais, engano em cima de engano, fermento em cima de fermento. Eles poluem o rio, o tempo todo poluindo o rio, e as pessoas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Você entendeu depois dessa mensagem o que é poluir o rio, né? Se o rio é a palavra pura do Pai, que leva a humanidade para a alegria, para a felicidade, quando você polui o rio, você impede as pessoas de encontrarem essa felicidade. Poluir o rio é fermentar a palavra, em choro e ranger de dentes, porque esses homens não deixam as pessoas entrarem para o reino. Eles não deixam as pessoas comer do pão da vida, jogam que a ceia, que as bodas vai ser lá no futuro, e o povo tudo deixando de aproveitar a felicidade agora. O Messias veio há 2000 anos para falar para a humanidade: casem-se com o verdadeiro marido, porque nele vocês encontrarão paz. Mas infelizmente, homens maus continuam fechando a porta e mantendo o povo para fora, mantendo a esposa ali trancafiada, não deixando ela compreender a verdade. Muitas pessoas não estão tendo a Cristo como cabeça da igreja, mas o homem. É o que ele fala. Estão sendo dominadas por ele, porque ele se utiliza da herança, da mensagem. E com isso você não ouve a voz do Espírito Santo, mas você ouve o que eles falam, e quando chega até você já chega suja essa água. É triste, mas é a verdade. Muitos se utilizam da imagem que eles criaram para querer dizer que aquela imagem é a imagem do Messias, e as pessoas vão até esses homens para que eles falem, e a imagem fica ali caladinha porque ela não tem poder para falar nada, é só uma imagem. E esses homens ficam como marido dessas pessoas, usando elas. Mas que o Eterno possa te abençoar e te abrir o seu entendimento, para que você case-se com o verdadeiro marido, porque nele você vai encontrar tanto amor, tanto carinho. É uma pena que muitas pessoas, além de beberem água suja desses homens, ainda pagam para sentir esse prazer podre que eles dão nesses lugares. Que o Eterno abra seu entendimento